Bom dia, bom sábado. Mais uma live do Te Cuida para vocês, compartilhando aí, né? Qual é a sua terapia? Hoje a gente vai estar com a Aline Marinheiro, e daqui a pouco ela já vai entrar. Para mais uma série dessas lives que eu tô fazendo para esse tema, né? Qual é a sua terapia? Todo mundo, meio que sem perceber, meio é, por instinto, por intuição, tem uma terapia, né? E são diversas. Oi, Magda, bom dia. Diversas formas que a gente vai encontrando aí de se equilibrar, né? Cada um tem a sua, às vezes a pessoa não percebe, não percebe que tem uma terapia, e aí a gente tá aqui compartilhando, né, para gerar mais ideias. O programa Reconectar já entrou, a Aline tá aí. E vamos lá colocar a Aline aqui com a gente. Começar, não quero perder esse bate-papo. Então vamos lá, bem-vinda Aline, vai chegando. Bem-vindo aí a todos que vão chegando. Bom Oi, dia, Aline, tudo bom bom? dia. Tudo bem? E você? Como tá? Tá Tô chovendo bem. aí? Tá, tá chovendo, bem friozinho, bem geladinho, tá gostoso. Tá gostoso, né? Diz que a gente Tá, passou aí um pouco de calor, agora vem a chuvinha. é Então tá bom, verdade. me conta aí, Aline, qual é a tua terapia? Então, né, vamos começar há mais ou menos uns 8, 9 anos. Eu comecei a Hum. sentir uma vontade de entrar nesse caminho, nessa jornada do autoconhecimento, né? Tudo começou lá atrás, porque eu queria aprender a lidar com as minhas emoções, porque eu sou, no Enneagrama, eu sou um tipo 4. Então, eu sinto as Hum. emoções fortemente, intensamente, né? Até para quem for assistir e não saber o que é Enneagrama, tem a Claudinha, ela falou, né? Que ela é especialista, ela falou aqui em uma das Claudinha. lives, né? Para depois ir lá e saber o que é. E aí, nesse período, eu estava assim, querendo descobrir como lidar com essas emoções, né? Porque a gente não aprende isso na escola, né? A gente tem que depois correr atrás, né? E aí tinha um amigo que ele tinha um retiro de que faziam retiros, né, rituais com ayahuasca. E eu resolvi ir lá, né? Então foi o primeiro chamado assim para essa jornada do autoconhecimento. Eu conheci, fiz alguns rituais com ayahuasca. Foi onde eu consegui me conectar, ter esse despertar para o autoconhecimento, para a espiritualidade. Nesse mesmo caminho, eu também estava tentando lidar com a ansiedade, né? Tinha muita ansiedade, né? Estava nesse ciclo da ansiedade. Aí teve a oportunidade de fazer, nesse período também, uns 7 anos atrás, um retiro de 21 dias no local que dava um curso de meditação, né? Aí eu fiquei só comendo fruta esses 21 dias, meditando manhã, tarde, noite, 3 vezes ao dia meditando. Então, o que começou assim, a minha terapia começou com a meditação, né? Aí eu Hum. comecei a aprender a meditar, né, nesse curso, depois fiz outras vivências com meditação, aprendi as técnicas, isso foi me ajudando também, né, a me conhecer, a conhecer também a questão de como lidar com essa ansiedade, né? Eu acho que isso é uma coisa também que agora está planetária, todo mundo também está com um processo, né, difícil nessa questão de lidar com as emoções, né? Mesmo a gente que já está ali na terapia, que já tem esse conhecimento, no meu caso da meditação, mesmo assim a gente ainda tem momentos, porque agora a gente está no planeta com essa emoção, né?
querendo ou não, a gente absorve um pouquinho, né? E sabe como trabalhar. O importante é saber como trabalhar com isso. E aí eu fui fazendo esses cursos de meditação e entrou uma terapia também na minha vida, foi a terapia alternativa. Eu comecei como paciente a receber reiki e apometria. E gostei Hum. bastante, né? Aí fui gostando e fui fazendo o curso. Aí eu fiz o curso de reiki, né, até o nível 3 e, e gostei bastante. Comecei a praticar essa questão do reiki, de doação, né, que o reiki, ele é uma doação de energia vital, né? A gente, a gente tem outras linhas, que nem o hinduísmo fala que é prana, né? A gente também conhece como energia chi. Enfim, essa energia que nós temos que é vital, mas quando a gente fica no estresse, na ansiedade, com essas emoções que não sabe trabalhar, a gente não reconhece, não sabe classificar qual tipo de emoção que está sentindo, o que fazer com essa emoção, aí o que que acontece? Você bloqueia esse fluxo, que é natural, que todos nós temos, né? Então, na sessão de reiki, a gente começa a receber essa energia que a gente mesmo acaba bloqueando, né? E aí depois foi papometria. E assim, eu vou explicar um pouquinho o que que é cada um, né? Eu acho que aí o pessoal vai conhecendo também, né? E aí a apometria, ela é uma técnica de limpeza energética do seu campo energético, né? Então, o que que seria isso? Pode ser feito à distância, né, ou presencial, e ó, a pessoa, a terapeuta que está trabalhando, ela entra no seu campo energético, limpa todos os seus corpos sutis e alinha e limpa todos os seus chakras. E também um tratamento espiritual, né? Um tratamento para o espírito mesmo, né? E aí o que que acontece? Às vezes você também é desacoplado a algum desses corpos para ir tratar, para ser tratado, né? E no astral, que tem tecnologias mais avançadas em relação à parte espiritual, que a gente ainda tem muita resistência com a ciência, né? Muita resistência aqui nesse plano físico, né? Com essa parte que é espiritual. E tanto é que não é um tratamento relacionado a nenhuma religião, né? O pessoal geralmente tem um certo, um certo receio, né? Quem não é da religião espírita, da Umbanda, Candomblé, acha que está relacionado a essas religiões. E na realidade está relacionado a todas as religiões, porque todas trabalham a parte espiritual, o espírito, né? E também Uhum. trabalha a favor do amor, né? Então, todas as religiões também trabalham a favor do amor. Então, eu vejo que é um tratamento que é para essa parte energética e espiritual, né? E esse preconceito vem das pessoas que não conhecem, não sabem o que que é, né? A gente tem, você sabe como que é, né, Sandra, essa questão, né? De não Sim. saber o que que é, né? E reproduzir o que acha, né? Muita gente, Aline, tem medo. Muita gente não, acho que eu, você, todo mundo tem medo do desconhecido, né? Do que não conhece. E, infelizmente foi criado aí alguns preconceitos quando a gente não conhece a nossa criança, a nossa parte imatura cria, né? Imagina e, cria histórias, né? Para a gente se proteger, na verdade, né? O ego se apresenta ali se protegendo do desconhecido, criando histórias muito muito criativas, vamos dizer para você. E aí é isso, mas a partir do momento que a gente vai conhecendo, esses medos vão se limpando. Ah, era isso, é. Entendeu? Eu gosto de fazer a analogia do trem fantasma, né? Se você entra no trem fantasma, é uma coisa que quando a gente é criança a gente tem medo. E aí quando a gente passa pelo trem fantasma, muitas vezes os bonecos lá são bem falsos, né? Dá para ver que aquilo é um boneco, só um boneco. E ele nunca chega até a gente, né? Nunca
acontece nada, a gente sempre sai bem de lá. E aí, depois que a gente vai a primeira vez, a gente passa aquela adrenalina e tudo mais, e aí a gente quer ir de novo, né? Quer ir de novo, quer que o amigo vá e vamos comigo, e não É, sei o quê, para viver aquela emoção. Porque a gente, de fora, né, não dá para saber o que tem lá dentro, só entrando, só passando, experienciando. E você comentou que foi para ayahuasca e eu não sabia que você já tinha ido para ayahuasca. O Marcelo, que eu falei com ele na quinta-feira, falamos sobre música, e ele faz cerimônias de ayahuasca também. É maravilhoso esse caminho, né? E a meditação, né, Aline, que tá assim, muita gente procurando a meditação, muita gente querendo se centrar, se conectar de uma forma simples, né? Que todo mundo tem o recurso da respiração, só precisa é, mesmo aprender as técnicas, ter disciplina, se dedicar. Queria falar bom dia aí para Merri, para Adri, que entraram. Ellen bom também dia. entrou. E aí, ó, Marcelo. Marcelo, acabei de falar em É, você. eu assisti a live dele, Você falando das assistiu a músicas live dele? hebraicas. Assisti, Ah, eu é vi ele verdade, você falando qual comentou. é a linha dele de ayahuasca. E meu despertar foi A com a Grazi. ayahuasca mesmo. Bom dia, Grazi. Bom dia, Marcelo. A Adri está falando bom dia para a gente também. Bom dia, Adri. Então, Bom dia, pessoal. a ayahuasca é um caminho maravilhoso, também espiritual. Eu gosto de explicar, Aline, para as pessoas o que é espiritual, né? Quando a gente fala de transpessoal, né? Transpessoal, eu gosto de explicar como uma psicologia, uma terapia que aborda o ser físico, emocional, mental e espiritual, né? E aí eu explico na minha, no meu entender que eu aprendi, espírito é uma ligação invisível, né? Porque a gente tem a palavra espírito vem do sopro. E o sopro, eu acredito que foi o que tinha na época, a linguagem vem aí evoluindo e tal. E o sopro foi a palavra que eles encontraram para descrever o invisível, né? Eu tenho uma ligação invisível com você, eu tenho uma ligação invisível com a minha filha, eu tenho uma ligação invisível com as pessoas do meu bairro, eu tenho uma ligação invisível com as pessoas desse país e do mundo, eu tenho uma ligação invisível com a natureza, várias ligações invisíveis, né? E o invisível é um mundo que, mais do que nunca hoje, ele é palpável, né? É muito mais fácil de compreender porque a gente tem a tecnologia e o Wi-Fi é invisível, vai dizer que ele não existe, né? Ele existe. É, Bluetooth. A própria eletricidade é uma coisa, para mim, muito próximo da magia. É muito sim, maravilhoso. Então, o espiritual é isso, são essas ligações que a gente tem e que a gente ainda não tem muita compreensão, por isso, muitas vezes o preconceito, o medo, fora a questão do racismo, né, que eu não vou falar muito porque não é o meu lugar de fala. Mas, e aí você além da meditação, você contou para mim que faz também caminhada, né? Uma coisa simples que a gente pode fazer no dia a dia. isso. No dia a E dia, eu nesse queria que você momento, falasse né? um pouco mais, Aline, porque das pessoas que passaram por aqui, muita gente até conhece, até pratica e tal, mas ninguém falou muito sobre isso, que é o reiki, né? É fantástico o reiki, né? Queria que você explicasse É, um pouco melhor assim, o que que você sente nos seus trabalhos quando você faz o reiki, o que que acontece, o que que é isso, quem não conhece, está assistindo a live, tá certo. como que É qual a tua assim, forma de explicar? Eu tenho a minha, mas vamos agregar aí a sua. tá? Vamos lá. Eu vou começar explicando mesmo qual a origem, né? Que foi um padre tibetâneo, Dr. Uzui. E aí o que acontece? Ele começou a questionar
que Jesus ele fazia cura através da energização das mãos, né? E ele começou a questionar o porquê isso se perdeu, né? E ele começou a entrar no processo de estudo. E ele começou a estudar sutras também tibetano. E no final ele acabou virando um monge, né? De padre ele virou um monge. Mas assim, a história, para entender, né? O que que acontece? Por volta de 1800, quando ele começou esse estudo, ele trouxe novamente aquela cura que não é uma novidade, que já é algo que vem de muito antes dele, né? Até talvez venha antes de Jesus, é que a gente não tem relatos. Mas o reiki é o quê? Essa energia que nós temos no corpo, que é a nossa energia vital. Sem essa energia, só temos matéria, só temos o corpo. E o que, que acontece? Essa energia ela vem da fonte, da fonte criadora, né? Essa fonte criadora que manda essa energia para a gente. E quando a gente está no processo, quando nós estamos no processo de preocupação, com a mente ocupada com o futuro, que gera ansiedade, com tensão no dia a dia, as tensões de que você não consegue se conectar, não consegue relaxar, você bloqueia esse fluxo de energia. E muitas doenças, né, têm um fundo emocional. Eu acredito que, vamos dizer assim, 99% das doenças têm um fundo emocional. Então, quando você faz essa prática, e aí o que, que aconteceu? Ele conseguiu meditar e trazer novamente essa técnica que estava esquecida, não estava registrada e que a humanidade não sabia. Então, ele trouxe novamente essa técnica do quê? Quando eu aplico o reiki, eu vou ser um canal. Então, o que acontece? Eu pego, se for presencial, né? Eu ponho as mãos sobre a pessoa, eu sinto aonde ela precisa, porque às vezes é um órgão, às vezes é um chakra, né? Nós temos os 7 chakras principais, às vezes é um chakra que a pessoa precisa energizar. Um exemplo, o chakra laríngeo, a pessoa que não consegue se expressar de forma assertiva, que engole sapo, tal. Toda essa questão em relação a não achar que é merecedora de se expressar, ela vai bloquear esse chakra. Então, eu ponho a mão, como eu tenho essa questão, né, do sentir intensamente, né? Então, eu ponho a mão e eu sinto, através do toque, se ela precisa dessa doação de energia nesse laríngeo. E aí eu ponho as mãos, ponho a intenção, né, através do estudo que eu fiz, né, com os 3 níveis do Reiki, ponho a intenção e aqui, aquele local, eu sirvo de canal para colocar as mãos sobre aquele local que a pessoa precisa e voltar. Essa energia volta para ela de uma forma que vai harmonizar novamente aquele ponto. E aí, no final, isso presencial e a distância também é feito da mesma forma. Eu marco um horário com a pessoa vai estar na casa dela, eu na minha, a gente junta, se conecta no atendimento e eu faço da mesma forma. Eu vou sentir onde precisa que ela recebeu o reiki, onde precisar, eu vou lá e energizo e dou aquela energia. E o que, que acontece? No final da sessão, eu só dou um feedback. Vamos supor, se é o laríngeo. Olha, eu trabalhei, limpei ali seu laríngeo. Pode estar relacionado a isso, né? A dificuldade. Você tem dificuldade de se expressar? Você tem dificuldade de falar sobre as suas emoções? Às vezes não é só na fala, né? A dificuldade de expressar as emoções que está relacionado a esse chakra. Ah, tenho. Então, vamos fazer uma atividade. E se ela for minha paciente terapêutica, tem essas duas questões. Tem paciente que faz comigo só tratamento energético e tem outros que fazem a terapia. Se for paciente da terapia, eu já vou trabalhando isso na terapia. E no tratamento energético, eu passo algumas atividades e deixo a pessoa consciente daquilo. Porque a partir do momento que ela está consciente, que ela está fazendo um ato, tendo uma atitude, que está bloqueando essa energia que é dela, todos nós já temos, é que nós bloqueamos de acordo de acordo com essas ações não saudáveis que eu já, né, dei alguns exemplos.
Então, eu deixo a pessoa consciente, porque eu acho que a partir do momento que ela está consciente, ela já começa a mudar e já começa a trabalhar isso nela, né? Então, nessa questão do reiki, é um tratamento maravilhoso. A pessoa, ela relaxa, ela consegue ficar mais tranquila, porque você não vê um bebê, assim, geralmente estressado se ele não tem algum fator externo para te avisar. E o bebê nasce com essa energia pura, né? Nós vamos crescendo e nós vamos bloqueando. Então, a pessoa volta para esse estado de relaxamento, a pessoa começa a ter mais concentração, né? Depois de algumas sessões, ela começa a ter também a questão de ter mais disposição, porque quando a gente bloqueia essa energia, ela fica, você não, todo o nosso fluxo energético é bloqueado, você não consegue mais ter a disposição e o pique necessário porque você está bloqueando. Então, o reiki é muito bom nesse sentido de voltar ao equilíbrio. E eu vou ensinando também a pessoa a voltar a ter esse equilíbrio, né? Para não ter essas ações que bloqueiam essa energia. Porque nós temos essa energia. E a cura sobre as mãos, a cura, né? Pelas mãos, nesse caso de oração à distância, esse atendimento à distância, é uma coisa que não vem de agora. A gente tem relatos na Bíblia, né? É algo que já vem de antes, mas foi esquecido. Em 1800 que esse monge, esse padre, que depois virou monge tibetano, que conseguiu resgatar e trazer para a gente, tá? E é isso. É Maravilhoso, eu uma acho técnica muito maravilhoso que... boa. Oi? Ah, é maravilhoso receber reiki, é uma técnica muito boa. E seria maravilhoso que mais pessoas conhecessem, né? Porque através do Reiki, as pessoas vão. No primeiro atendimento, muitas pessoas conseguem. É como eu relaciono assim, como se a pessoa viesse, chegasse aqui toda suja, com a roupa feia, tal, e aí você vai lá e dá um banho, ela sai transformada, assim, e obviamente se ela sair ali na porta e pisar na poça de lama, ela vai se sujar de novo. Por isso que eu acho importante isso que você faz, que eu também faço, que é explicar para a pessoa por que que ela, o que que ela fez para ficar daquele jeito, né? Qual foi a reatividade que ela teve, a raiva, é, sim, também pode ser aplicado em animais. Também queria falar oi para a É. Bárbara da Vida Transpessoal, a Graça entrou, a Ju, que está lá na Bahia, maravilhosa, a Flávia, Bom dia, todo mundo que está meninas. aí ao vivo, Bom obrigada. dia, meninos também. A O Adriana Marcelo está falou que... falando Fala. aqui. Pode falar. Ah, o Marcelo disse que também dá aplicar em animais, em plantas também, a É, gente pode aplicar reiki. plantas. E a Adri, Tanto é a que... Adri adora reiki, ela conta para todo mundo. E aí a gente brinca até, né, que quando alguém vai tirar ela do sério, ela fala assim: você não venha me desalinhar meu chakras. Você não venha me desalinhar É meu bem chakras. assim mesmo. Eu É, já alinhei hoje, por favor, não desalinhe. já alinhei hoje, você não pensa. É, Então, eu assim, a vou só gente falar. aprende a criar essa proteção, né? Porque o É, tempo todo esses ataques energéticos, eles são inconscientes, né? Muitas vezes das pessoas mais próximas, das pessoas que nos amam, né? E inconscientemente elas nos atacam, elas tentam pegar energia, elas ainda não aprenderam a segurar essa energia, a se desbloquear. E aí a gente vive aí nessa guerra energética, né, inconsciente, muitas vezes. Mas a isso partir do por ser momento que a gente vai invisível, né? falando mais sobre isso. Oi? Por ser invisível, essa guerra que você está falando é por ser invisível, né? Então, muitas pessoas não veem, Sim, não é inconsciente, não sabe. não sabe. E quanto mais a gente vai falando sobre esse assunto, mais pessoas vão aprendendo, percebendo, procurando ajuda e estudando e limpando a ignorância que é aquela
que é aquilo que a gente falou, né? A ignorância que gera o preconceito, né? Ah, Eu, eu eu queria só falar sinto, uma coisinha pro Marcelo. pode falar. A Grazi acha que o marido dela traz energias ruins. Mas é porque é inconsciente, né? Ele É começando a inconsciente. trabalhar, né? Ter consciência, ele vai melhorando, porque é inconsciente, né? Graças. E quanto o Marcelo falou, tanto é que lá entrando lá no meu Instagram, vai ter o destaque de tratamento energético, daí lá tem um videozinho de um pássaro, ele bateu na minha janela. E aí eu ouvi o barulho, e quando eu saí eu vi que ele estava assim parado, como eu ouvi o barulho, eu deduzi que ele tinha batido na janela. Aí eu peguei ele e comecei a fazer reiki nele. Ele recebeu, ele não voou. Aí tem esse vídeo, quem quiser lá ver e assistir. E aí ele não voou e eu fiquei 10 minutos fazendo reiki, consegui passar a mão nele, trabalhei sentindo, limpando os chakras dele, porque os animais também têm, né? Todo esse campo energético. E aí eu consegui trabalhar com ele 10 minutos e foi incrível, assim, ele recebeu, depois que ele sentiu que já tinha recebido o que ele precisava, ele voou. E foi muito legal. Daí eu acabei conseguindo gravar e eu também tenho um vídeo eu fazendo no cachorrinho também, o cachorrinho recebendo o reiki e ele fica todo assim, aberto, e recebendo o reiki lá dormindo. Os animais adoram reiki, eles recebem, Adoro. eles são super Ó, sensíveis. a Grazi e a Adriana estão falando de um assunto similar, né? Então, a Grazi disse que o marido dela vai para o bar, e ela sente que ele volta com essas energias, ruins. A Adriana está falando também, perguntando, né? Quem bebe e fuma atrai essa energia? Na verdade, eu gosto muito de explicar, Aline, depois você pode falar mais um pouquinho, que não é a bebida e o cigarro, o fumo que atrai. Ana Maria, oi. Que atrai essas energias. A questão seria mais o vício, né? E a bebida e o cigarro, eles estão muito ligados ao vício, por isso que a gente junta tudo. Aí, assim, o que eu estudei e aprendi é que quando a gente cai a nossa frequência, a gente sintoniza com energias de baixa frequência. E aí, como tudo é por frequência e por atração, né? A gente atrai aquilo que a gente vibra. Sim, eu acredito que essas pessoas que estão envolvidas aí nesses vícios porque a bebida e o cigarro são coisas visíveis, mas existe o vício invisível, o vício da reclamação, né? O vício da raiva, o vício de maledicência, da fofoca. Oi, Rê. Então, existem vários vícios. O cigarro, a bebida são coisas visíveis, né? Que aí também pode atrair energia de baixa frequência, né? O que você fala sobre isso, Aline? Ó, eu, com a outra ferramenta que eu sou habilitada, que é a apometria, eu faço muito tratamento dessa forma e o que eu consigo enxergar é o que quando você fuma, que nem você falou que é o vício, quando você bebe, esses tipos de vício atraem, que nem você falou, a vibração sintoniza com energia e vibração que são viciados ainda em cigarro, em bebida, quem é droga, comida, né? Outros tipos de vício que nem você falou. O que que acontece? Você acaba atraindo influência externa. Então, são aquelas energias que não tem como fazer aquilo, porque não está mais nesse plano espiritual. Então, você acaba atraindo essa influência externa para que você, a ação de fumar, de beber, aquela energia, aquele ectoplasma que a pessoa libera, aquela influência externa, ela se alimenta disso, entende? Então, quando eu faço atendimento de apometria, com pacientes que têm esse tipo de vício, a gente retira muita influência externa do campo. Então, essa energia negativa, às vezes, que as pessoas sentem de pessoas que bebem, de pessoas que têm vício e que vai num bar
onde tem várias outras pessoas na mesma sintonia, onde tem essa vibração com vários outros espíritos, influência externa que também estão nessa vibração, quando volta com essa energia. E as meninas que relataram, talvez tenham essa sensibilidade maior de sentir isso, né? Sentir que vem com essa energia negativa. Então, o que eu sugiro é nesse momento, fazer oração, porque o poder da oração, ela é magnífica, ela é maravilhosa. Você orar para que aquilo não entre na sua casa. Eu também tenho dicas de limpeza energética do lar, para você limpar, para você retirar tudo que é oposto ao amor do seu lar. Então, quando você ora, quando você pede a proteção, né, para que aquilo não entre no seu lar, vai começando a melhorar. Então, o que eu sugiro para as meninas é que faça essa oração e essa limpeza energética no seu lar, pode ser com incenso mesmo, para retirar tudo que é oposto ao amor do seu lar. E você protege o seu lar para que isso não entre, porque tudo é intenção, gente, na vida. Quando a gente põe intenção de proteção, você está pedindo e não vai entrar na sua casa aquilo que você não está autorizando, independente se veio com uma outra pessoa que mora naquela casa. Então, assim, são coisas que a gente não sabe, né? Então, às vezes a gente fica preocupada, fica um pouquinho sentindo que é negativo e tal, mas a partir do momento que você se protege e pede proteção do seu lar, nada vai acontecer, entende? Isso não entra na sua casa. É essa a questão. Aline, você falando assim me lembrou que duas coisas, né? Tem a nossa casa física, né? E essa forma de proteger ela com incenso e com a intenção e com a oração, maravilhoso, essa coisa simples que a gente pode compartilhar aí com todo mundo. Mas aí a Grazi, a Ana Maria está mandando um beijo para você. Beijo, Ana Maria. A Grazi. Ana, linda. A Grazi e a Renata comentaram que elas fumam, né? Então a Grazi diz que o marido traz energia ruim, ela sente, mas ela mesma está sujando a casa dela com esse vício, né, do cigarro, e ela ainda se odeia por isso. Daí ela está fazendo duas coisas que baixam a frequência, né? Fumar e se odiar. Então, Grazi, enquanto você não consegue largar o cigarro, faz um esforço para largar o ódio. Ame você mesmo você sendo uma fumante. Você vai estar elevando a sua vibração só com essa simples atitude de se amar. Mesmo você sendo viciada no cigarro, você se ama. Isso é uma forma maravilhosa. Mas elas estão deixando entrar, né, não voluntariamente, elas têm aí a dependência, o cigarro na casa delas. A nossa casa, né, é o nosso corpo, é o nosso campo, né? E outra coisa que você comentou dessa história de você não permitir você falar assim, eu tenho a intenção de que minha casa seja protegida, tudo que é diferente do amor não está permitido entrar aqui. E aí tem algumas tradições que têm algumas técnicas para isso, né? Por exemplo, na Cabala e no judaísmo, eles têm eles grudam na porta, em cada porta, uma oração que fica lá em determinado canto da porta, dizendo justamente isso. Aqui não está permitido entrar nenhum mal, né? E esqueci o nome, meu Deus, fugiu. Quando a gente faz a harmonização de casas através do Feng Shui, tem aquele cristal multifacetado, né, que emite luz. E onde tem luz, a escuridão não pode entrar. Então, o princípio é o mesmo. O reiki, quando a gente aprende o reiki, a gente pode colocar símbolos de proteção, né? São símbolos invisíveis, mas a gente coloca e pede para proteger.
Mas tudo isso, o que é mais poderoso, como você falou, é a intenção. Então, todo mundo pode proteger sua casa com a intenção, fazendo uma oração, acendendo incenso. E também tem um outro que você também deve, tem a questão do sal, né? Colocar o sal com água na beira da porta. Também dá para captar umas energias, jogar ela para o sal e depois jogar fora. Então, assim, a gente pode proteger a nossa casa, Grazi. A gente pode proteger aí, usar esses recursos que a gente tem. Você se lembra de algum outro? Eu falei todos. O que que você indica? Então, eu mando até uns vídeos para os pacientes de como limpar a casa com incenso, né? Eu faço aqui em casa e é limpeza energética com incenso, que é justamente assim, é pegando uma pedra de proteção, algo de proteção na mão direita, o incenso na mão esquerda e vai fazendo o sinal da cruz e pedindo tudo que é oposto ao amor que saia desse lar. E vou fazendo oração e vou passando em cada cômodo. Onde eu senti que precisa passar mais o incenso, eu passo. Então, como eu estou agora, nesse momento, eu estou trabalhando em casa com os atendimentos energéticos, então eu tenho que limpar muito, né? Porque eu estou trabalhando de casa, mesmo à distância. E o que acontece? Eu faço essa limpeza todos os dias. E também utilizo a luz dourada. A luz dourada para mim é muito forte. E até você falando, lembrei, para proteger também não só o nosso lar físico, né? Nosso lar, que é a nossa casa, o nosso corpo e o nosso espírito também. Então, o que eu faço? Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu já faço a minha oração de intenção de proteção, o que tiver que fazer atendimento, que eu seja o melhor canal, já vou colocando a intenção no meu dia com essa luz dourada. Imagina essa luz entrando no topo da minha cabeça e descendo e fazendo uma proteção, sabe? Uma proteção com a luz dourada, descendo, descendo, descendo até os pés. E protegendo também o nosso corpo, que é o nosso lar também, né? Aonde tudo acontece, né? Então, eu peço a proteção do meu corpo físico, do meu lar, e também espiritual, e faço isso em volta da minha casa. Eu protejo a minha casa inteirinha com luz dourada. E aí vai um pouquinho também em relação às pessoas que entram um pouquinho em religião, né? Cada um tem a sua. Então, se você é católica e acredita na Nossa Senhora, peça para Nossa Senhora também cobrir com o manto sagrado. Se você tem uma equipe espiritual e sabe com quem você trabalha, se conecta, pede para aquela equipe espiritual também reforçar essa luz dourada protegendo o seu lar. Né? Que o momento é esse, a gente proteger o lar para que essas energias externas não entrem tanto no nosso lar, né, do nosso corpo, quanto a nossa casa, porque são os nossos templos. É onde a gente tem que ter equilíbrio para a gente reabastecer nossas energias, né? Então, eu também trabalho muito com a luz dourada. Luz dourada para mim é muito forte. Daí vocês façam e depois dá um retorno aí para a gente, né? Para a gente saber como que é aí também. É isso aí. A Bárbara falou assim, né, que a gente atrai no físico pessoas que vibram como nós, né? A gente repete muitas vezes e aí a gente acaba atraindo. Aí ela fala que também pode ser um vício atrair pessoas assim, né, para a nossa vida. Daí eu quero que você comente um pouquinho sobre isso e falar um oi para a Valquíria, tá mandando uma carinha aí feliz, que Ai, amorzinho, gente, e obrigada a todos que estão aqui, que a lindos Flávia sempre. falou assim: a gente também ajuda a colocar plantas, as plantas também ajudam a elevar a vibração da casa. Comenta aí, por Eu favor, também Aline. coloco. Tá, ó, então eu vou falar bastante dessa coisa viciante, né, da vibração, e eu vou dar o meu exemplo. Eu vou usar a Aline mesmo. O que acontece? Como eu já falei que eu sou o Enneagrama tipo 4, que é aquela pessoa que sente intensamente as emoções, o que acontece? Antes de entrar no processo terapêutico, eu mergulhava, né? Então, assim, se eu sentia uma tristeza, eu virava aquela tristeza. A linha era a tristeza. Aí, se eu estava alegre, eu virava a alegria, né? Então,
eu mergulhava. Por quê? Porque o nosso corpo, ele acostuma com os hormônios que a gente libera, né? Então, vamos supor, você faz atividade física, libera o hormônio do bem-estar, que é a endorfina, né? E felicidade. Então, você faz aquilo para ter aquela sensação. O nosso corpo é muita sensação. Então, a emoção, ela libera na gente, vamos supor, que nem você fica naquela vibração de ódio. Então, o seu corpo libera o hormônio do estresse, que é a adrenalina, e acaba se viciando nisso, entende? Essa que é a questão. E aí, quando eu comecei a entrar na terapia, né, eu comecei a fazer terapia comigo mesma, e eu fui tendo esse olhar que a gente tem as emoções durante o nosso dia. Então, tá, vem uma tristeza, sente aquela tristeza e deixa ela passar pelo seu corpo. E saber que você não é aquela tristeza, que você não é aquela ansiedade, que você simplesmente está naquele momento sentindo, né? E sente aquilo, deixa passar, e se você tiver algum recado, né, alguma coisa, ó, o que você quer me dizer sobre essa emoção, você, tudo bem, e volta para sua vida. Não mergulhar, não virar aquilo. Então, essas vibrações que a gente fala, vamos supor, vamos dar um exemplo, assim, a vibração da raiva, né? Que é uma vibração que a gente tem, as pessoas têm dificuldade de lidar. Então, o que acontece? Você sente raiva. Aquela vibração tem um estado fisiológico no seu corpo, e o seu corpo acaba viciando naquilo, a sua mente acaba viciando em você sempre estar cocriando situações de raiva. Enquanto você não olhar para aquilo e ver que a energia da raiva, ela está ali para tirar você de uma situação que você está se colocando, né, numa situação de raiva, você está se colocando numa situação que estão desrespeitando você, desvalorizando. Então, para você olhar para aquela situação e sair daquela situação, a raiva é para isso, para você sair de uma situação que não está legal. E não para você reprimir e depois cocriar de novo e ficar naquele ciclo. Aí fica um ciclo viciante. As emoções viciam, né, na questão de hormônio no nosso corpo, tanto quanto o cigarro, tanto quanto o chocolate. O corpo, ele é químico, ele vicia com essas químicas que a gente tem, né? Os pensamentos repetitivos, eles vão liberar, né? De acordo com a emoção, libera química no nosso corpo, e é isso que vicia a gente. Então, assim, criticar, sempre vou estar criticando, sempre vou estar julgando, é um vício. A gente entra no vício. E eu acho isso... A própria rede social é um vício? Sim. Nossa, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente vicia em tanta coisa, né? A gente sempre tem um vício, não tem jeito, mas assim, tem que ficar consciente para tentar cada vez mais sair desses loops, né? Porque quando você não tem Sim. consciência, você fica ali no loop, fazendo, não gostando, reclamando. E não sai do loop. A Cabral está perguntando aqui, aparece muito aqui no meu quintal alho e ontem tinha pimenta vermelha. Vocês podem explicar o que pode ser isso? O que você fala sobre isso, Aline? Eu não entendi. Aparece no quintal, mas jogam ou ela plantou? Não entendi a pergunta. Aparece Vamos bastante pedir alho e para ela pimenta? repetir, então. Não entendi também. Mas A será que Flávia fala jogam que, isso no quintal dela ou nasce? Se nascer, tá então, ótimo, não tem problema é. nenhum. Agora, se jogam, tem Uhum. que ver o que está acontecendo, né? Da onde que tá vindo isso, que tá A jogando, Flávia por falou que quê? nunca tinha pensado assim, que as emoções viciam, viciam muito, muito, muito. Ah, mas eu Eu sei queria que porque eu você. me trabalhei. Ela acha que jogam, se jogam. Então, isso é porque, Pode assim, ser um vizinho mal jogam. educado, né, Aline, também. Eu tô achando, porque quando jogam alguma coisa no seu quintal, por mais que tenha essa questão de pimenta, tirar o olho gordo, essas coisas, parece que está sendo mais ofensivo, está sendo mais uma coisa de uma pessoa mal educada com você. É Tenta pegar bacana quem que é, né? compartilhar mais. É, é bacana Para compartilhar mais conversar. com essa pessoa, né, Aline? Eu Então, penso tentar assim, ver quando quem é tem. para compartilhar e conversar, né? Compartilhar, ir lá, leva um pedaço de bolo.
faz uma gentileza, né? Fala um oi, que isso é a nossa melhor defesa, né? A gente ter o escudo do amor, né? Esse é o melhor. O Marcelo está falando, a gente Sim. sempre tem um vício. Será que os vícios também possuem uma missão na nossa aprendizagem? Com certeza. Para mim, com Eu certeza. também acredito, Marcelo. Eu acredito muito. E tanto é que no meu caso, o que acontece, até eu entender essas questões do sentir intensamente, qual que era o objetivo, porque o objetivo que eu vejo hoje é para eu trabalhar com a energia, porque eu tenho que sentir no campo da pessoa o que ela está sentindo para eu poder trabalhar, né, através da equipe espiritual. Então, hoje, o que acontece? Eu indo atrás para descobrir o que é, para eu me conhecer, eu cheguei nesse caminho. Então, tem sempre sim uma questão. Sempre que a gente está num vício de uma emoção, tem alguma coisa ali que a gente não está enxergando, que é uma sombra que a gente precisa pôr luz. Geralmente é algo que a gente tem que pôr luz que vai florescer na nossa vida. É isso que eu acredito. E você, Sandra? Eu penso assim, Aline, sim, é isso mesmo. Eu acho que os vícios eles estão aí para a gente parar de guerrear externamente, né? Apontar o dedo, acusar, julgar e começar a trabalhar os nossos vícios, de olhar para dentro, né? E ser mais compassivo, né? Porque a partir do momento que a gente admite que tem um vício, mesmo que o vício do outro seja diferente do que o nosso, a gente tem mais compaixão com o outro, né? Porque nós não somos perfeitos, e aí a gente não vai julgar mais Uhum. ninguém. Quando acabar o julgamento, fica só o amor, né? Não tem mais, não tem mais espaço para esse julgamento. Acredito que seja isso. Aline, a gente está quase chegando no final já. Eu queria que você falasse um pouco Nossa, mais como voa que o tempo não vem. O tempo é não meu amigo, acredito. né? Mas Tranquilo, né? ele Ai, ai. passa. E aí eu queria que você Uhum. falasse um pouco mais como que é esse seu tratamento de apometria, que até a gente conversou um pouco antes, outro dia, e você comentou comigo que você faz um tratamento complementar à terapia, né? Com a apometria, como que é a frequência, como que funciona, quanto dura essa sessão, como que é Tá, isso? tá, eu vou explicar. Eu vou explicar o atendimento à distância, porque é o que está fazendo agora no momento, né? Então, a pessoa, ela sempre vai sentir em fazer esse tratamento, que é um tratamento energético no campo espiritual, e aí a gente combina um horário, né? Um horário, vamos supor, a sessão dura em torno de 1 hora, e eu peço para a pessoa ficar ali 45 minutos conectado comigo, com atendimento, em oração, né? Com a intenção do que ela quer que seja trabalhado. E à distância, eu me conecto com o campo energético dessa pessoa e o que for permitido trabalhar, eu vou estar trabalhando. Então, eu começo o tratamento, a apometria, elas são técnicas, né, e ferramentas para trabalhar esse campo sutil, esse campo energético nosso, a alma mesmo. Eu falo que é um tratamento para a alma. E então o que acontece? Começo sempre limpando todos os corpos sutis, geralmente o emocional, o corpo emocional e o duplo etéreo, que são os dois corpos sutis que a gente tem, que mais a gente suja com esses pensamentos, são os que eu mais limpo. Então, às vezes, pode ser que esses corpos também vão para tratamento, eu desacoplo esses corpos, né, da onde a pessoa está, e a equipe espiritual leva para tratamento esses corpos sutis. Aí no final do tratamento eu vou e acoplo de novo. Mas também faço o alinhamento dos chakras. Os chakras são importantes, porque cada um é uma forma de expressão, né? Que a gente tem. Então eu vou, limpo todos os chakras e alinho o que tiver com mais dificuldade, que tiver com mais energia presa, bloqueada, é onde eu vou passar para a pessoa, dar o feedback para ela. E esse tratamento é bem importante que ele é complementar. Então, assim, não adianta você querer ter um tratamento com o médico, falar, vou parar e vou para esse tratamento. Eu não vou
tem uma dor de cabeça, vamos supor, tem uma dor de cabeça e enxaqueca, né? Depois eu relato um caso de enxaqueca que eu tratei. Então, tenho enxaqueca, mas tá bom, você vai no médico, você faz os exames físicos e a gente vai fazer um tratamento junto, para estar tratando espiritualmente você, mas junto também com a medicina tradicional. A gente não pode simplesmente tirar esse método, né? Porque ele é importante. Se está no físico, a gente precisa da medicina. Então, é um tratamento complementar. E a gente nunca quer competir com a medicina, simplesmente quer trabalhar junto. Aí eu vou dar um relato de um caso que até a mãe dessa paciente está aqui. O que, que aconteceu? Ela tinha já feito tomografia do crânio, ela já tinha ido no médico, feito tratamento medicamentoso e ela não curava a enxaqueca. E ela me procurou. E aí a gente fez uma primeira sessão, a enxaqueca não melhorou muito, fez a segunda sessão, a enxaqueca não melhorou tanto. E na terceira sessão, antes eu só limpava bastante os chakras, né, o frontal e o coronário, que são os relacionados à enxaqueca. E aí na terceira sessão veio a informação que era uma expansão desse chakra coronário. Por isso que ela estava com dor de cabeça, porque ela também é terapeuta e essa expansão era para ajudar ela a receber o que ela precisava passar para os pacientes, né? Era para um trabalho para ela. E aí foi se trabalhando com essa informação, até que na quinta sessão ela não tinha mais enxaqueca, mas o dela era fundo espiritual. E aí foi junto nas sessões, trabalhando essa abertura do coronário dela para ela poder trabalhar e não ter enxaqueca. Mas o que aconteceu antes? Ela já tinha feito tratamento medicamentoso sem sucesso, ela já tinha feito uma tomografia e visto que ela não tinha nada no físico. A gente não pode falar que tudo é espiritual e descartar a questão física, a questão do corpo também. Porque se está no corpo, a gente precisa também da medicina, né? Então, isso é um caso que eu relato, que é até o caso do meu TCC, né, que eu estou estudando aí, eu e a Sandra estamos se formando juntas aí no transpessoal, e que fica bem claro isso. A gente não pode descartar a medicina convencional, a gente tem que acotar esse tratamento. No caso da Merri, que falou que tem enxaqueca, a gente pode ver, Merri, se você já foi no médico, já fez, a gente pode fazer uma sessão de apometria e ver o que vem, o que a gente consegue trabalhar, entende? Às vezes pode ser espiritual e resolver, às vezes no campo do físico, melhora. É essa a mensagem que eu tenho para vocês. Mas normalmente o seu tratamento vem para fazer essa limpeza, esse tratamento e tal, e depois você trazer essa consciência para a pessoa, porque ela vai, de qualquer forma, ter algo aí para trabalhar na consciência dela, né? Não adianta. Sim, Não é um tratamento passivo, né, Aline? Totalmente passivo. sim. O que foi permitido eu trazer, né? Porque é por permissão que é permitido eu passo para o paciente para ele ter consciência. Porque a partir do momento o que eu acredito, a partir do momento que foi permitido passar para a pessoa já sabe e já tem como está trabalhando aquilo. Ela já está preparada para trabalhar aquilo com ela, entende? Nada vai chegar para ela se ela não estiver preparada para trabalhar aquilo. Então, eu penso assim, então eu passo, mesmo que às vezes seja, vamos supor, é difícil eu falar assim, olha, você estava no seu campo com fluência externa, mas explica por conta disso, disso e disso. Eu limpo, mas se você continuar com essa atitude, isso vai voltar para o seu campo, porque é uma lei, é lei da física quântica, né? A física quântica, esses tratamentos energéticos estão mais conhecidos e cada vez mais indo para essa linha de expansão, justamente por conta que a ciência está trabalhando bastante, estudando bastante a física quântica, né? O Wi-Fi, que nem você falou que é invisível, a física quântica. O nosso sem parar lá, que você passa no pedágio, é física quântica, né? Você passa e você paga sem ter contato nenhum. Então, quando a gente para pensar nisso, é a mesma coisa nos nossos pensamentos. Pensou, você atraiu. É Uhum. físico, né? É físico.
pensamento é energia, né? E É. É o eu, nosso, a nossa tag do sem parar, né? Nossa tag que pensou, a gente já vai atraindo o que precisa. eu li uma vez num livro que a gente tem na humanidade um estoque de pensamentos, né? Invisíveis. Eles estão aí. Algumas pessoas que têm uma abertura maior conseguem acessar esse estoque de pensamento e aí a gente chama eles de gênios. São os gênios. Ai, ai. Olha a Sônia, oi Sônia, tudo bem? Tem mais Teles de. A Fabiana entrou aqui também, bem-vinda. É, o Marcelo está agradecendo bastante, a Cabral Marinheiro também. Ai, Todos eu nós também somos espíritos agradeço de bastante. luz. Não só eu e a Aline que estamos Sim, aqui, mas vocês também participando todos dessa nós. live com a Sim, gente. Queria agradecer muito, né? Porque também é quero muito agradecer a todos bacana vocês. compartilhar, né, Aline, essa conversa que a gente poderia tá tendo lá no corredor da pós, né? Só para gente. É, só para a E gente poder compartilhar, né? Para as pessoas conhecerem, porque a partir do momento que a gente conhece o que é, e todos nós temos o mesmo ciclo, né, energético, não tem jeito, a gente já, todo mundo já passou por alguma coisa, quando eu falo, se a Lea fala, nossa, eu já passei por aqui, mas todo mundo passa por essas questões, e às vezes é inconsciente. Quando temos consciência, tudo muda, né? A gente pode optar em escolher o que vai querer vibrar, o que vai querer para sua vida, né? Vai querer cocriar. mata um pouco de Ah, saudade também, né? é. Saudade Com também, certeza. Bárbara, linda. E você indica esse tratamento com que frequência ou a pessoa faz uma vez só? Como que funciona? Tá. Ó, o ideal é fazer um tratamento, né? Porque com uma sessão você se sente aliviado, você se sente relaxado, mas você ainda vai entrar em alguns outros ciclos, né? E talvez em uma sessão só não vem tudo que precisa ser trabalhado, né? Mas eu deixo sempre a pessoa livre para ela fazer quando ela sentir. Mas o ideal é fazer a cada 15 dias. Não tem problema também fazer semanal. Não tem esse tipo de tratamento, não contraindica nada e ninguém. Não tem nada que contraindique esse tratamento. Então, quem tem vontade de fazer semanalmente faz, quinzenalmente ou mensalmente. Mas o ideal é, no começo, a gente fazer a cada 15 dias por um período até que a pessoa sinta que realmente ela fica nesse estado de paz, de tranquilidade, de relaxamento por um período mais longo, né? Que ela mesma, eu vou ensinando a pessoa, ela própria, a ativar a sua própria energia para ficar nesse campo, né? Para permanecer nisso. Então, o começo, nos primeiros 2, 3 meses, seria ideal a cada 15 dias. É o que eu recomendo. Mas eu sempre deixo a pessoa à vontade, se ela quer fazer só uma vez para experimentar, tal. Cada um sabe o que é melhor, né? E aí eu deixo à Que vontade. Mas legal, o ideal Aline, que seria isso. legal. O ideal seria isso. Que bacana, né? Porque a gente é muito maravilhoso assim, a pessoa. O negócio é que quando a gente conhece essas técnicas, vai sendo apresentado, vai chegando até a gente. Eu acredito que tem bastante do nosso mérito, da nossa busca, né, de chegar até a gente. Tem gente que nunca ouviu falar desse assunto, não teve ainda esse privilégio. E aí, quando chega e a gente vai se conectando, experimentando e a gente fica bem, aí é difícil querer sair, né, Aline? Porque a gente sempre quer evoluir mais um pouquinho. É, Maravilhoso. A gente é verdade. indica, a gente quer que outras pessoas vão, a gente fala, gente, experimentei um negócio Conheçam, né? maravilhoso, vai lá, É conhece e verdade. tal, é isso. E cria É essa isso. corrente. Gente, eu queria Sim. muito agradecer, Aline, em primeiro lugar, muito obrigada de você ter aceitado, de estar aqui nessa conversa maravilhosa, gostosa.
É delícia, dá para ficar conversando aqui horas e horas, mas a proposta é Dá, fazer 1 hora de live, então obrigada. sim. Obrigada que as pessoas que estão aí no ao vivo, que mandaram comentários, que mandaram suas perguntas, isso é maravilhoso poder estar aqui interagindo com vocês. E obrigado também para quem estiver assistindo essa live gravada, né? Ela vai ficar gravada, quem não pôde assistir ela agora, pode assistir a hora que quiser. É isso. Também agradeço. Agradeço o convite, agradeço pelo canal, agradeço a todos vocês que estão aqui, quem for assistir também. Para mim é muito bom e eu me sinto muito feliz em estar falando sobre esse assunto, porque é algo que realmente eu gosto de fazer. Então, eu me sinto muito bem de estar aqui com vocês conversando. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Aline. Tchau. Tchau.